três últimas previsões do Padre Pio chocam todos os cristãos. Você ficará chocado com as profecias do Papa. 3 meses antes de morrer, Padre Pio chorou de uma forma que não tinha relação com seus estigmas. Suas lágrimas não provinham da dor física, mas de algo que ele viu em sua última visão. Algo tão impressionante que o deixou sem falar por dias. O fato é que suas 3 últimas profecias finalmente estão se cumprindo hoje de maneira ainda mais estranha do que se podia imaginar. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, estas não são previsões comuns, são as palavras finais de um dos maiores místicos que a igreja já conheceu. Padre Pio carregou as chagas de Cristo por 50 anos. Tinha o dom de ler almas e, segundo testemunhas, podia até estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Desde já eu te aviso. Essa mensagem não é para quem deseja permanecer alheio. Se não estiver pronto para encarar o que pode acontecer, talvez seja melhor você interromper o vídeo agora. Mas se você estiver disposto a ouvir o que Deus revelou ao seu fiel servo, então prossiga, pois estas podem ser as palavras mais importantes que você terá contato. Muitos cristãos em todo o mundo veneram Padre Pio por seu poder de interpretar sonhos e ter visões que anunciavam o futuro. Horas antes de falecer, ele compartilhou 3 revelações distintas com 3 pessoas diferentes. Um padre, um médico e uma filha espiritual, muito leal. Esses 3 confiavam tanto nele que mantiveram o que ouviram em segredo até agora. Voltemos ao ano de 1968 em San Giovanni Rotondo, na Itália. Padre Pio se aproximava do fim de sua jornada terrena. Durante meio século, suas mãos, pés e lado haviam sangrado, participando misticamente do sofrimento de Cristo. Porém, nos últimos meses de sua vida, algo diferente aconteceu. As marcas em seu corpo começaram a cicatrizar, prenunciando que sua missão estava quase concluída. Nesse período, ele confidenciou 3 grandes profecias. Primeira profecia: o vaticanista Padre Gabriel Amor, famoso exorcista, relatou que Padre Pio falou de um tempo em que as igrejas estariam cheias, mas não por causa de uma fé autêntica. Muitos iriam apenas para se esconder, fingindo buscar a Deus enquanto tramavam guerra. Exibiram cruzes de ouro, mas com os corações mergulhados nas trevas. O sinal para esse perito, dizia Padre Pio, seria a dúvida crescente sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Observando pesquisas atuais, o que a gente percebeu? O enfraquecimento alarmante da crença na transubstanciação. Para Padre Pio, isso era um sinal inegável de que a profecia começaria a cumprir-se. A segunda profecia: Padre Pio revelou a um médico de sua confiança algo ainda mais impactante. Viria uma escuridão que duraria 3 dias, mas não se trataria apenas de um fenômeno natural, e sim de uma treva espiritual. As pessoas fugiriam para dentro de suas casas sem encontrar refúgio real. Ele aconselhou que os fiéis mantivessem velas e água benta, pois esses seriam os únicos meios de luz em meio àquela densa escuridão. Quem abrisse as janelas para observar o que aconteceria lá fora se exporia a um perigo irreversível. O sinal dessa profecia, segundo o santo, seria um ano repleto de desastres naturais fora do comum, seguido por um inverno em que flores inesperadas surgiriam. Ao comparar essa previsão com o que vemos no mundo, gente, eventos climáticos extremos e mudanças ambientais estranhas, fica difícil não relacionar a profecia ao nosso próprio tempo. Terceira profecia: poucos dias antes de morrer, Padre Pio confidenciou a sua filha espiritual, Lúcia Montana, a mais temida de suas visões. Ele a chamava de o Grande Aviso. Ele predisse que a ciência alegaria ter todas as respostas, mas ignoraria a mais crucial de todas. Celebraria tecnologias que prometem vida eterna, enquanto milhões de almas se perdem. O sinal desta última revelação seria o surgimento de homens criando vidas sem a participação feminina e robôs que passassem como seres humanos. Quando isso acontecesse, diria Padre Pio, seria o momento do grande aviso. Hoje vemos pesquisas avançadas, em edição genética, barrigas artificiais e inteligência artificial cada vez mais semelhante à mente humana. São indícios inquietantes de que a profecia pode estar se desenrolando diante dos nossos olhos. Gente, contudo, Padre Pio não se limitou
experimentou a anunciar tragédias. Ele também indicou caminhos de preparação, lembrando-nos do cuidado amoroso de Deus. Primeiro, enfatizou a importância dos sacramentos e da confissão, seguidos pela Eucaristia, que fortalecem a alma para enfrentar provações. Segundo, recomendou rezar o terço diariamente, a arma capaz de iluminar mesmo as mais profundas das escuridões. Terceiro, aconselhou entregar-se ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pedindo que ambos conduzissem e protegessem os fiéis, assim como a coluna de fogo guiou o povo de Israel pelo deserto. Por fim, aconselhou manter água benta, velas abençoadas e um crucifixo em casa. Não como superstição, viu? Mas como instrumento de fé. Acima de tudo, gente, Padre Pio advertia que não se deve agir por medo, mas por amor. Citava sempre a passagem bíblica: o amor perfeito lança fora o medo, que está em 1 João 4,18. O objetivo não é causar terror, e sim despertar para a misericórdia e as justiças divinas. Ele viu um futuro de provações, mas também de conversão em massa, uma vitória da verdade e da graça de Deus após esses períodos de tribulações. Há quem questione se essas palavras ditas há mais de 50 anos realmente se aplicam a nós. Contudo, basta observar o noticiário atual e o avanço vertiginoso das tecnologias para perceber que as previsões do Padre Pio guardam semelhanças assim inquietantes com o que está acontecendo no nosso presente. Ainda assim, suas mensagens finais também trazem esperança. Depois da escuridão, ele viu a luz maior de Cristo triunfar, mostrando a onipotência e a misericórdia, do divino. Portanto, não há por que nos desesperarmos. Reze, espere e não se preocupe, dizia o próprio Padre Pio. Isso significa rezar ativamente, permanecendo vigiante. Compartilhe essa mensagem, gente, com familiares e amigos que estejam confusos ou sem fé. Nunca se sabe quem pode ser despertado para a verdade de Deus. Busque os sacramentos com frequência, rezem o terço em conjunto e mantenham a chama da fé acesa por meio das velas e da água benta. Estejam atentos aos sinais, mas lembre-se sempre de que os avisos do Padre Pio não foram um decreto de condenação, e sim um chamado à ação cheia de amor e confiança em Deus. Que Ele interceda por nós para que passemos por esses tempos difíceis de cabeça erguida e coração firme, deixando que a luz de Cristo brilhe intensamente em meio às trevas. A profecia não é só anúncio de catástrofe, gente, mas também de renovação e triunfo do bem. Tenhamos coragem, fé e esperança. Padre Pio nos deixou um legado de devoção e serviço, lembrando que o poder divino prevalece sempre, mesmo nos cenários mais sombrios.